primeiro lugar, eu gostaria de ternar aí e desejar a paz do Senhor aí à igreja em Manaus, à comunidade evangélica Geração da Conquista, e também estender esta saudação a todos aqueles que vão ver este vídeo no YouTube, né, dentro desse conjunto de estudos que nós estamos ministrando sobre eclesiologia e história da igreja. Ontem não, no último vídeo, a gente iniciou já algumas considerações sobre os reformadores. Falamos sobre algumas peculiaridades, algumas controvérsias, e hoje nós vamos continuar, só que a gente vai aprofundar um pouco mais. É importante, meus irmãos, nós entendermos o seguinte: e os reformadores, né, os pré-reformadores, como os reformadores clássicos, né, ali, começando com Martim Lutero, João Calvino, Zwingli, todos esses grandes reformadores, eles foram importantes teologicamente, eles foram importantes naquele momento histórico, mas a gente não pode esquecer que eles continuaram a cometer os mesmos erros, né? É importante a gente entender isso, né? Eles continuaram, ao invés de fato, romperem com aquela estrutura religiosa, com aquela formatação religiosa, com aquele sistema ou com o sistema religioso, o que, na verdade, aconteceu foi que existia a Igreja Católica Apostólica Romana, que era a igreja, né, representante, vamos colocar assim, do cristianismo até aquele momento, né? Só que, com a reforma protestante, né, além da igreja, além do sistema católico, começam a surgir outros sistemas religiosos. É importante que se entenda isso, né? Não se descobriu a roda, né? Os reformadores não descobriram a roda, ou eles fizeram uma coisa nova. Não. Eles foram importantes, por quê? Porque eles trouxeram à lume alguns erros teológicos, né? Salvação pela graça, somente a Escritura como autoridade final de regra de fé e prática. Tudo isso foi importante. Por quê? Porque a reforma trouxe essas ideias. Importante a gente entender isso. A reforma protestante, ela trouxe essas ideias. Só que os reformadores, eles não voltaram para a origem completamente. Eles não voltaram para a origem de uma forma plena. O que é que eles fizeram? Na realidade, eles construíram outros sistemas religiosos. Então, lá na Alemanha, ou no Império, no Sacro Império Germânico, surge o quê? Surge a Igreja Luterana, ou o sistema luterano, ou a religião luterana, né? Que tinha toda uma estrutura, que tinha toda uma hierarquia, que tinha toda lá aquela estrutura sacerdotal. Então, nada mudou, meus irmãos. É importante a gente entender isso. A nível de sistema, nada mudou. Pode ter mudado alguma coisa a nível teológico, a nível, vamos dizer assim, de teologia bíblica. Mas em relação a sistema, nada mudou, tá? Então surge a igreja no Sacro Império Germânico, surge a Igreja Luterana, né? Na Inglaterra surge a Igreja Anglicana, né? Na Suíça surge lá com João Calvino a igreja em Genebra, não, a estrutura religiosa em Genebra, né?
da onde veio o calvinismo, né? E os representantes modernos são o presbiterianismo. Então, começa a surgir neste período também o movimento anabatista, né? Que também acaba se tornando um sistema que também acaba cometendo erros. Então, é importante a gente entender isso, tá, irmãos? E, infelizmente, né, os reformadores, eles proporcionaram, eles tiveram uma grande contribuição positiva, inclusive para a história, né? Para a história da educação, para a história da democratização dos escritos bíblicos. É importante que se diga isso, né? E essas ideias de sacerdócio universal do crente, a Bíblia como única regra de fé e prática, a Bíblia como autoridade final, né? Tudo isso, não é que surge na Reforma, isso surge lá com Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre falou isso, mas ressurge ou ressuscita-se essas ideias aí na época da Reforma. Entretanto, meus irmãos, a gente não pode esquecer que Lutero, que Calvino, que Zwinglio, que John Wesley, né, que todos esses reformadores, esses líderes, eles não foram inspirados pelo Espírito Santo, eles não são pessoas inspiradas pelo Espírito. É importante a gente entender isso. São pessoas que foram usadas por Deus para estabelecer uma nova realidade dentro da história humana. Não se pode comparar os reformadores com Paulo, com Pedro, com Tiago, com João, mas não se pode falar, pastor, mas foram homens. Lutero foi homem igual Pedro, foi igual Paulo. John Wesley foi um homem igualzinho. Sim, eu concordo contigo. Mas a ação do Espírito Santo sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, né, sobre os apóstolos originais, foi uma ação que teve um objetivo específico. Por quê? Que objetivo foi esse? De produzir a revelação escrita de Deus. Ok? Então, os escritos, vamos lá, não se pode comparar, meus irmãos, não se pode comparar os escritos de Paulo, os escritos de Pedro, os escritos de João, os escritos que estão inclusos na palavra de Deus, com os escritos dos reformadores, como também com os escritos dos teólogos escolásticos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino, aquela coisa toda. Então, todos esses homens, pós-era apostólica, também escreveram coisas interessantes, só que não são palavra de Deus. É isso que precisa ser entendido de uma vez por todas. Ok? Então, todos esses escritos, toda a literatura, vamos colocar assim, produzida ali na Reforma é importante, as 95 teses são importantes, né? As institutas, que são os tratados teológicos escritos ali por João Calvino, né, na Suíça, são importantes? São importantes. Não estou tirando a importância desses escritos produzidos pelos reformadores durante a Reforma Protestante, né? Esses escritos, eles são importantes, mas não são divinos. Esses escritos são importantes, mas não são divinos. Escritos divinos, escritos inspirados pelo Espírito Santo, com o objetivo de serem, de fato, palavra de Deus, somente o Colégio Apostólico original
os teve, ok? Somente os livros que estão na Bíblia, né, podem ser considerados como palavra de Deus. Então, é importante a gente entender isso, gente. Por isso que eu vou ler aqui a Bíblia. Eu quero ler a Bíblia aqui com você novamente, um texto que eu de vez em quando bato aqui, que é importante a gente entender isso, né? Por quê? Porque muitos dos erros que hoje se cometem, a gente reedita estruturas religiosas justamente por causa disso. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler o verso 6. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Então, ó, aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhará a favor de um homem em detrimento de outro. Então, esse versículo, quando eu li, quando eu meditei sobre esse versículo, ele, para mim, ele foi muito importante, meus irmãos. Ele foi muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, esse versículo que é a palavra de Deus, me trouxe a lume, me trouxe ou me trouxe o entendimento de que a gente não pode ir além do que está escrito na palavra de Deus. Ok? A gente não pode ir além do que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A interpretação é a mesma, um completa o outro. Quando Paulo fala que não podemos ir além do que está escrito, ele estava falando escrito aonde? No Velho Testamento, porque nesta época que usava-se o Velho Testamento. O Velho Testamento, né, começa a ser interpretado pelos apóstolos à luz do Espírito Santo para se produzir o Novo Testamento. Ok? Então, o Novo Testamento, ele interpreta o Velho, ele une-se ao Velho numa união perfeita e completa. Então, é importante a gente entender isso. Por isso que Paulo está falando, ó, não pode ir além do que está escrito. Não conjecture, né, além do que está escrito. Porque se você conjecturar além do que está escrito e transformar a conjectura em doutrina, você comete os erros que a Igreja Católica comete, que a Igreja Luterana comete, que a Igreja Anglicana comete, que a Igreja Calvinista, né, o seu veio mais proeminente, o presbiterianismo comete, que a Igreja Metodista comete, que a Igreja Batista comete, enfim, que qualquer organização, sistema religioso comete. Por quê? Porque vai além do que está escrito. Então, é importante a gente entender isso, meus irmãos. Então, qual é a proposta aqui do canal? Qual é a proposta aqui da nossa escola bíblica de discipulado? É você estabelecer um relacionamento profundo com Deus. Eu vejo assim que este é o grande problema, né? Este é o grande problema do cristianismo. Ele sempre foi. Qual é o grande problema do cristianismo, do cristão? É estabelecer relacionamento profundo com Cristo, né? Crendo verdadeiramente das promessas dele, porque em João capítulo 16, 17, Jesus ele promete que o Espírito Santo, olha só,
Jesus promete que o Espírito Santo vai testificar dele em nós. Poxa, se você entregou sua vida para Jesus, se você crê que o Espírito Santo, que nós somos moradas do Espírito, que nós somos morada do Espírito, precisamos então entender que o Espírito Santo é que vai nos iluminar. Amém, queridos? É o Espírito Santo que precisa nos iluminar. Mas para que ele nos ilumine, a gente precisa o quê? Tirar todos os nossos preconceitos, o nosso juízo de valor e deixar que a palavra de Deus fale conosco. Simples assim. Então, qual o grande problema hoje da, 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 da igreja? O grande problema da igreja hoje é que são produzidas doutrinas que vêm contaminadas com juízos de valores humanos. Esse é o grande problema da igreja hoje. É por isso que tem transubstanciação, consubstanciação, sacramento, né? Sistema sacerdotal, o ministério da confissão, que você tem que confessar o pecado para um sacerdote, para que no ministério da confissão os seus pecados sejam perdoados. Ah, pastor, isso acontece na igreja católica somente. Não, em igrejas protestantes, em igrejas reformadas, isso também acontece. Se você lê lá o Catecismo Menor, né, de Martim Lutero, que está no site da Igreja da Confissão Luterana do Brasil. Você confessa o seu pecado para um sacerdote luterano e ele tem todo um procedimento, é ensinado um procedimento para que seus pecados sejam perdoados. É a mesma coisa que a Igreja Católica faz, só que com outra roupagem, com outra metodologia. Mas o cerne está errado. Então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. Nós não podemos ir além do que está escrito, como diz aqui a palavra. Não ultrapassem o que está escrito, assim ninguém se orgulhará a favor de um homem em detrimento do outro, né? Que é o que se faz hoje, né? Tem gente que se orgulha no Papa, tem gente que se orgulha em Lutero, tem gente que se orgulha em Calvino, tem gente que se orgulha em Armínio, tem gente que se orgulha em João Wesley. Nós nos orgulhamos em Cristo. Se temos alguma glória, esta glória tem que ser de Deus, tem que ser de Cristo. Então, o grande problema hoje, meus irmãos, é exatamente isso. E foi o problema da reforma protestante também. A reforma protestante, ela produziu vários erros, né? A igreja luterana, ela é engessada, ela é enveredada por vários erros, consubstanciação, né? Ah, mas a igreja não crê nisso. Mas Lutero cria na consubstanciação. Ah, mas a igreja luterana não segue a doutrina de Lutero. Ah, então é um problema sério, né? É um problema sério. Se a igreja luterana não segue a doutrina de Lutero, como é que pode? Ah, não, mas é que nós nos afastamos de alguns ensinos de Lutero. Ótimo, beleza. Então, por que a igreja luterana? Ah, em homenagem ao reformador. Ok, ok. Mas por que então a igreja considera batismo e ceia do Senhor como sacramentos? Por que realiza o batismo infantil? Né? Por que algumas igrejas têm cores litúrgicas? Então, são coisas, gente, que não tem na Bíblia esse negócio. Mas são estruturas que foram criadas, né,
para fazer o quê? Para, primeiro, distinguir aquele grupo dos outros, né? Então, aqui estão os luteranos, aqui estão os calvinistas, aqui estão os batistas, aqui estão os metodistas, né? É aquela coisa de você procurar a identidade, né? Não, a igreja tal tem uma identidade, a igreja tal tem uma identidade, a igreja tal tem uma identidade. Não, o cristão ele só tem uma identidade. O cristão ele nasce de novo para ser somente uma nova criatura em Cristo. Cristo é tudo em todos. Então, não há grego. É interessante essa parte da Bíblia. É interessantíssima essa parte da Bíblia quando Paulo fala assim, que não há grego, não há judeu, não há escravo, não há cita, né? não há, não há homem livre, mas Cristo é tudo em tudo. Então, meus amados, você que me ouve aí, pare, pare de ficar se subjugando a estruturas religiosas. Questione as estruturas religiosas à luz da Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser a autoridade final, né? Não estou dizendo para você sair da sua igreja, não é isso. Você quer continuar sendo calvinista, permaneça calvinista. Se você quiser continuar luterano, fique lá na sua igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para você, que fatalmente, quanto mais você conhece a palavra de Deus, quanto mais você adentra na palavra de Deus, quanto mais você tira as suas ideias tira da sua mente as suas ideias pré-concebidas. Porque a gente é formatado, né, por ideias pré-concebidas. Tira da sua mente essas ideias pré-concebidas, né, e volte-se para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre esses assuntos? O que a Bíblia fala do relacionamento com Deus? Aí sim, você vai é, é, estabelecer um relacionamento profundo com Deus. Não se fie. Muitas vezes, né, nós idolatramos, né, fazemos aquele culto à personalidade, né? Nós idolatramos personalidades, nós idolatramos pessoas. Você não foi chamado por Jesus Cristo para idolatrar ninguém. Qual o nome? Idolatrar, idolatria, fazer culto a pessoas. É por isso que hoje tem gente que cultua Maria, tem gente que cultua Pedro, tem gente que cultua Paulo, tem gente que cultua João, tem gente que cultua o pastor A, tem gente que cultua o presbítero B, tem gente que, poxa, com esse negócio. Teu relacionamento é com Cristo. A tua conversa é com Cristo. O teu conhecimento tem que ser buscado em Cristo. Ok? Então não é para você inclusive, não é nem para você acreditar em mim. Verifique. Veja aí na palavra de Deus. Amém? Eu vou agora falar alguns fatos históricos relacionados à Reforma Protestante, que é importante a gente saber, tá, irmãos? Vou destacar aqui, é, vou falar aqui em primeiro lugar sobre Martim Lutero, né? Que foi sobre Martim Lutero, que foi assim um grande reformador.
Para Martim Lutero, ele escreveu um livro, né? Ele tem um escrito que o título é Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Então, é sobre os judeus e suas mentiras. Ok? Então, esse livro, inclusive, eu baixei esse livro aqui na minha máquina, no meu computador. Ele tá disponível na internet para baixar. Se eu não me engano, tá no domínio público, ou você também pode comprar. Né? Ele está aí, né? Ele está em algumas livrarias para você comprar. Olha só o que Martim Lutero fala, né? Olha só o que Martim Lutero fala sobre um povo judeu. Né? Aí ele vai dizer assim: a Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sobre um telheiro ou um estábulo como cigano, na miséria e no cativeiro, assim que esses vermes venenosos se lamentarem de nós e se queixarem incessantemente a Deus. Está escrito sobre os judeus e suas mentiras. Ok? Então, olha só o que o reformador, né, fala sobre o povo judeu. Podia ser sobre qualquer outro povo. Mas em relação aos judeus, eles devem ser expulsos da Alemanha, né, ter todo o seu dinheiro, tem que ser despojado de seus bens, de seus dinheiros, de suas joias, prata e ouro. Suas sinagogas, escolas devem ser incendiadas, enfim. Né? Tudo isso aqui, meus irmãos, foi feito, inclusive, na Alemanha nazista de Hitler. Foi exatamente isso que Hitler fez aos judeus. Interessante, quem é que propôs isso? Martim Lutero. Vocês sabiam disso? Né? Vou ler aqui né? Vou ler aqui alguns apontamentos. O historiador Robert Mitchell escreve que Lutero estava preocupado com a questão judaica toda a sua vida, apesar de dedicar apenas uma pequena parte do seu trabalho a ela. Seus principais trabalhos sobre os judeus são Sobre os Judeus e Suas Mentiras e Do Inegável Nome e da Santa Linhagem de Cristo, reimpressas 5 vezes depois da sua vida, ou seja, depois que ele morreu, esses 2 livros foram impressos 5 vezes, ambas escritas em 1543, 3 anos antes da sua morte. Então, perceba, olha só, que esta literatura, né, que estes livros, essas literaturas sobre os judeus, foram escritas 3 anos antes da morte de Martim Lutero. Então, não foram escritas na juventude de Martim Lutero. É isso que é importante a gente entender. Né? Esses livros, eles não foram escritos na juventude de Martim Lutero, né? Na imaturidade de Martim, pelo contrário, foram escritos já na maturidade, na velhice de Martim Lutero, 3 anos antes dele morrer. Ele escreveu esses livros. Né? Desses trabalhos, Lutero afirma que os judeus já não eram um povo eleito, mas o povo do diabo. Olha só, então, nesses trabalhos, judeus é povo do diabo. A sinagoga era como uma prostituta incorrigível e uma devassa maléfica. E os judeus estavam cheios de fezes do demônio, nas quais eles se rebolavam como porcos. Lutero aconselhou as pessoas a incendiarem as sinagogas, destruindo os livros judaicos, proibir os rabinos de pregar e apreender
os bens e dinheiro dos judeus, bem como também expulsá-los ou fazê-los trabalhar forçosamente. Lutero também parecia aconselhar seus assassinatos, escrevendo: é nossa culpa em não matar eles. Está escrito realmente. Eu li essa expressão nesse livro. Então, meus amados, é importante a gente entender isso aqui. Tá? É importante a gente entender isso aqui. Né? Vou ler outra coisa aqui importante. Ó. A opinião predominante entre os historiadores é que a sua retórica antijudaica contribuiu significativamente para o desenvolvimento do antissemitismo da Alemanha. E na década de 1930 e 1940, auxiliou na fundação do ideal do nazismo de ataque a judeus. O próprio Adolf Hitler, em sua autobiografia Mein Kampf, né? Mein Kampf é Minha Luta, né? Um livro também que está aí, né? Mein Kampf foi um livro que Adolf Hitler escreveu, né? Sobre as ideias dele, né? E sobre quem inspirou as suas ideias. Então, o próprio Adolf Hitler, em sua autobiografia Mein Kampf, considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da Alemanha, juntamente com Frederico o Grande, que foi um dos imperadores do Império Germânico, e Richard Wagner, que foi um músico alemão. Né? Em 5 de outubro de 1973, o pastor Wilhelm Hesmann, eu acho que a pronúncia é essa, declarou publicamente que Hitler não teria sido possível sem Martim Lutero. O editor do jornal nazista, Der Strummer, argumentou durante sua defesa no julgamento de Nuremberg que nunca havia dito nada sobre os judeus que Martim Lutero não tivesse dito 400 anos antes. Em novembro de 1973, uma manifestação protestante reuniu um recorde de 20 mil pessoas. Aprovou 3 resoluções. Preste atenção, em 1933, né, uma manifestação que reuniu um recorde de 20 mil pessoas, aprovou 3 resoluções. Adolf Hitler é a conclusão da reforma, judeus batizados devem ser retirados da igreja, o Antigo Testamento deve ser excluído da Sagrada Escritura. Né? Então, meus amados, percebam que a reforma protestante ela foi importante? Foi, sem dúvida nenhuma. Mas Martim Lutero ele foi o responsável também por diversas distorções, tanto comportamentais quanto históricas, durante a sua vida. E ele cometeu erros, ele cometeu coisas terríveis. Ele cometeu erros terríveis. Né? Por exemplo, um caso interessante que eu gostaria de também comentar com vocês sobre Martim Lutero foi que ele se envolveu ali nos planos de Filipe I. Filipe I, o magnânimo, né? Foi o imperador ali do Império Germânico, e ele tinha uma esposa. Só que ele queria casar com uma outra mulher, né? Que era uma dama de companhia de sua esposa. Ele queria casar. Filipe solicitou a aprovação de Lutero. Melanchthon e Bucer, 3 reformadores, citando como precedente a poligamia dos patriarcas. Os teólogos não estavam dispostos a uma decisão geral e, relutantemente, aconselharam a Filipe I que se
ele estivesse determinado, deveria casar-se secretamente e ficar quieto sobre o assunto, pois o divórcio é pior que a poligamia, né? Então, olha só o que o reformador aconselhou lá ao imperador. E por que ele fez isso, meus irmãos? Né? Vamos assim, entender que como a Igreja Católica estava debaixo ou sob a proteção, né, do Império Romano, essas igrejas, a Igreja Luterana, a Igreja Anglicana, também estavam debaixo do guarda-chuva, né, do poder político e militar desses imperadores. Então, a Igreja Luterana, ela floresceu porque ela estava protegida pelo pelo Império Alemão. A Igreja Anglicana, ela surgiu por quê? Por uma necessidade do imperador que comandava lá a Inglaterra. Então, essas igrejas, elas floresceram em locais que recusaram-se a se submeter-se, ou o governo local se recusou a se submeter à Igreja Romana. E aí surgiram esses outros sistemas religiosos, né? Este fato, né, que Lutero ele aconselhou Filipe I a casar-se com uma outra mulher, sendo que sua esposa ainda estava viva, ou seja, praticar a poligamia, foi uma das coisas, foi um dos danos mais duradouros à, à reputação de Lutero. Ou seja, isso está provado na história. Isso não é um fato, não é uma conjectura, isso é um fato histórico. Lutero ele fez isso. Okay? Então, isso é algumas coisas que Lutero fez. Outras coisas aqui, ó. Vamos lá. Né? Vamos falar um pouco sobre João Calvino, né? Em 27 de outubro de 1553, João Calvino, o fundador do calvinismo, mandou queimar na fogueira, nos arredores de Genebra, o médico espanhol Miguel Servetus, por suas heresias doutrinárias. Esse evento já havia sido considerado por Calvino muito antes de Servetus ser capturado, pois Calvino escreveu ao seu amigo Faro, em 13 de fevereiro de 1546, 7 anos antes da prisão de Servetus, e registrou as seguintes palavras: Servetus recentemente me escreveu e anexou à sua carta um longo volume de suas fantasias delirantes, com a jactância fanfarrona de que eu veria algo surpreendente e inédito. Ele se dispõe a vir até aqui, se isso me for agradável. Mas não estou disposto a dar minha palavra por sua segurança, pois, se ele vier, nunca permitirei que saia vivo, caso minha autoridade tenha algum valor, né? Então, obviamente, naquela época, em Genebra, na Suíça, Calvino tinha autoridade suprema. Por isso, alguns se referiram a Genebra como Roma do protestantismo e a Calvino como o famoso Papa protestante de Genebra. Então, meus amados, né, João Calvino, que foi o fundador aí do calvinismo, né, ele queimou na fogueira pessoas, né, que discordavam dele, que discordavam da doutrina dele. Então, meus irmãos, a reforma protestante ela começou
com o ideal de liberdade religiosa. Mas dentro dos locais onde algumas igrejas protestantes, algumas igrejas reformadas se estabeleceram, não tinha liberdade religiosa. Né? Lutero perseguiu, por exemplo, um outro grupo religioso. Ele perseguiu os católicos, mas Lutero também perseguiu um outro grupo religioso, os anabatistas. Os anabatistas foram perseguidos por Lutero e por Calvino na Europa. Eles eram queimados na fogueira, eles eram afogados, né? Eram amarrados pedras em seus calcanhares, eles eram lançados em lagos, né? Então o cara morria pelo fogo, morria pela água. Mas isso aconteceu. Detalhe, foram reformadores que fizeram isso. Então, meus amados, por que eu estou contando isso para vocês? Em primeiro lugar, para você desfazer, se você tem alguma e, e vários outros acontecimentos, tá, gente? Nessa época aqui, ninguém foi santo, tá? A Igreja Católica perseguia as pessoas com a Inquisição, o Santo Ofício. Lutero perseguia também quem não. O Papa perseguia quem discordava teologicamente dele. Lutero perseguia quem discordava teologicamente dele. João Calvino perseguia quem discordava dele. E os anabatistas também perseguiam, ou seja, todo mundo perseguia e todo mundo. Se num determinado local, tá? Um determinado grupo religioso tomava o poder, eles não permitiam que naquele local existisse outro grupo. O conceito de liberdade religiosa, meus irmãos, o conceito de liberdade religiosa é algo que surgiu lá atrás, mas que na prática só foi posto na contemporaneidade. E olhe lá, porque até hoje existem locais onde não é permitida a liberdade religiosa, inclusive em países ditos cristãos. Ditos cristãos. Então é importante a gente entender isso, né? É importante a gente entender isso, né? Que nenhum desses reformadores eles podem ser considerados, né, ou os escritos dele, ou a teologia deles. É isso que é importante a gente entender. A teologia dele não pode ser considerada como algo infalível. Infalível somente é a palavra de Deus. Infalível somente a Bíblia. Então é importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso. Então eu convido você, né? Pesquise. Não faça juízo de valor, pesquise sobre os anos pós-reforma protestante. Pesquise sobre as perseguições que reformadores promoveram. Se a Igreja Católica cometeu crimes contra a humanidade, sim, cometeu crimes contra a humanidade na Inquisição. Mas os reformadores também cometeram crimes contra a humanidade também. Mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Né? É algo interessante para a gente pensar. Por quê? Por quê? Porque a gente começa a sacralizar, a gente começa a divinizar doutrinas humanas em detrimento àquilo que já é divino, que é a palavra de Deus.
Então, meus amados, nós possamos buscar voltar para a fonte, né? Voltar para a fonte. A reforma protestante ela foi muito importante. A reforma protestante aí teve a a sua sua parcela de importância, não tenha dúvida. Entretanto, podemos, nós não podemos ficar calados, né? Ou fingir que determinadas coisas na história não aconteceram, né? Existem vários outros, como é que eu vou dizer, vários outros fatos que a gente pode colocar, que a gente pode pontuar sobre os reformadores. Mas a aula de hoje, ou esse papo, essa conversa que eu estou tendo com você, é justamente para isso, para você entender que é somente a palavra de Deus. Procure ver se aquilo que está sendo dito sobre qualquer assunto está de acordo com a palavra de Deus. O ser humano ele é extremamente impressionável, né? Às vezes você vê um vídeo, você vê, oh meu Deus, olha só e tal. Não, para, questiona. E qual é a sua única regra de fé e prática? A Bíblia. Qual a sua única fonte de verdade irrefutável? A Bíblia. A Bíblia. Então, a gente precisa entender isso mesmo. A gente precisa entender isso. Não vá além do que está escrito. Eu vou ler outro texto, eu vou pedir para você abrir aí. Outro texto aqui. É um texto que eu já li, mas eu gosto de ler. 2 João, a partir do verso 7. 2 João, a partir do verso 7. Vamos trazer essa realidade agora para a nossa era, para a era que a gente está vivendo. Segunda carta de João, a partir do verso 7. Qual o capítulo, pastor? A carta de João só tem um capítulo. Segunda carta de João, a partir do verso 7. Vamos trazer essa realidade para os dias atuais, para a nossa era. Olha só. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, olha só, não. O que Paulo disse lá? 1 Coríntios capítulo 4, verso 6. Não vá além do que está escrito. Não vá além do que está escrito. E olha o que João está dizendo aqui. Todo aquele, no versículo 9, 2 João 9, todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saludem, pois quem o saúda
torna-se praticante de suas obras malignas. Amém? Então, meus amados, a gente precisa ter cuidado, né? A gente precisa ter cuidado, né? Existem várias doutrinas, queridos, várias doutrinas hoje. Consubstanciação, batismo em ser do Senhor como sacramento, né? Ministério mesmo da confissão, né? O batismo perdoa pecados, o batismo salva, a ceia do Senhor transmite graça. Isso tudo são ensinos, são doutrinas. Pasmem, são doutrinas de igrejas reformadas, muitas delas. Pergunto, onde está escrito na Bíblia isso? Então, não vá além do que está escrito. Por que essas igrejas adotam isso? Porque os seus fundadores adotaram isso. Né? Os seus fundadores adotaram isso. Eu gosto muito de pensar naquilo que Jesus Cristo fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Aquele que quiser. Então você tem o quê? A responsabilidade da escolha. A grande questão é que hoje, infelizmente, hoje a teologia ela ainda está presa, né? Aqueles que estudam a Bíblia ainda a estudam nos seminários, enfim, ainda estuda a Bíblia preso às perspectivas e aos juízos de valores construídos, muitos deles, na época da teologia escolástica, que é a teologia católica, né? Seu principal representante é São Tomás de Aquino, ou na teologia reformada, cujos representantes maiores são João Calvino, Lutero, Zwingli e muitos outros. Precisamos nos libertar disso, irmãos. A gente tem que voltar para a Bíblia. A gente tem que voltar para olhar com carinho para o que a Bíblia fala. Lutero disse assim para Filipe I: olha, a poligamia é pior, é melhor que o divórcio. No catecismo menor, eu acho, que de Lutero, também lá que existem pecados menores e pecados maiores. Ele fala assim. No catecismo, até hoje usado, tem pecadinho e pecadão. Isso é ensinado. Tem pecado e pecado. Isso é ensinado. Por isso que Lutero, lá para Filipe I, ele falou assim: olha, a poligamia é melhor que o divórcio. Ou seja, poligamia é um pecado menor que o divórcio. A visão de Lutero. Não, pastor. O divórcio que é melhor que a poligamia. Não, meu irmão, nenhum nem outro. Os dois são pecados. Né? Se o divórcio não estiver de acordo com os critérios bíblicos, e é permitido sim o divórcio, mas o divórcio ele é permitido
sob determinados critérios bíblicos, que está aqui na Bíblia. Divórcio por qualquer coisa é pecado. Assim como também poligamia é pecado. Assim como também a mentira é pecado. Assim como também a prostituição é pecado. Pecado é pecado. O que, infelizmente, hoje, eu convido você, inclusive de outras, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, né? Se você concorda com isso, você acha que a Bíblia ele coloca gradação de pecado, graduação de pecado, mas vai para a Bíblia. Então, amados, que nesta manhã você possa, estou falando nesta manhã porque esse vídeo está sendo produzido de manhã, mas se você assistir à tarde ou à noite, que no momento em que você estiver assistindo isso, que você pense nisso. Sabe qual é o grande problema hoje? É que eu e você, nós não temos se voltado para a Bíblia. A gente tem que olhar com carinho para aquilo que a Bíblia diz, para aquilo que é dito na palavra de Deus. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos fundamentar a nossa fé em personagem, seja personagem histórico, seja personagem religioso, nós não podemos fundamentar a nossa fé em homem nenhum. A nossa fé só pode estar fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé só pode estar fundamentada na palavra de Deus. Como esse vídeo ele vai para a internet, né? O seu sangue não está mais sobre minhas mãos. Graças a Deus. Por quê? Porque você não pode. Você não pode. A Bíblia diz que você não pode ir além do que está escrito. Que Deus possa te abençoar. Deus possa complementar o sentido aí na sua vida. Que você possa meditar sobre isso. Que você possa pensar sobre isso. Eu falei esses erros terríveis aqui da, do protestantismo ou da igreja reformada, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre os erros das igrejas ou sobre os erros já na igreja contemporânea. Nós vamos falar sobre teologia da libertação, que surge na igreja católica, teologia social, né, que o pessoal chama. Nós vamos falar também sobre a teologia chamada teologia liberal, ou Tillich, né? E nós vamos falar sobre a teologia contemporânea, que é a teologia já das igrejas pentecostais. Aí entra a confissão positiva, aí entra a teologia da prosperidade, maldição hereditária, todas essas disfunções, né, que é tanta coisa, é isso que é importante, é tanta coisa para te distrair que você não tem tempo para ler a palavra de Deus. É tanta coisa para te distrair. Você está lendo a Divina Revelação do Inferno, você está lendo Águia ou Galinha, você está lendo Maldição Hereditária, você está lendo O Grande Conflito, você está lendo... É tanta coisa para você ler que você não tem tempo de ler a Bíblia. Preste atenção, querido. Preste atenção. Não estou dizendo para você parar de ler outros livros, não. Não estou dizendo isso.
mas priorize a Bíblia. Todos os outros livros você vai ler como filtro. Todos os outros livros você vai ler e deve ler esses livros como filtro. A Bíblia, você deve lê-la como esponja. Deixa a Bíblia transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Nós vamos orar agora pela comunidade evangélica Geração da Conquista. Nós vamos orar por você também, que vai assistir esse vídeo no YouTube, para que Deus possa completar o sentido e para que você possa aí, no seu coração, desenvolver o desejo, desenvolver aí o gosto pela leitura da palavra de Deus. Mas, pastor, como é que eu posso entender a palavra de Deus? Amado, peça ao Espírito Santo de Deus. Você não tem Espírito Santo, você não é cristão, você não tem o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos, e em Coríntios também, que nós somos morada do Espírito. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus Cristo, no livro de João, falou que se nós seguirmos os seus mandamentos, ele iria morar em nós. Eu neles, tu em mim e nós neles. Ou seja, o Espírito Santo dentro de nós. Então, se o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o autor da Bíblia, está dentro de você, peça para ele revelar o que a Bíblia está dizendo para você hoje. Senão, daqui a pouco você está acreditando em Papai Noel, Fada Madrinha, daqui a pouco você está acreditando em elfo, daqui a pouco você está acreditando em ET, daqui a pouco você está acreditando em um monte de coisa. Sabe por quê? Porque é isso que está bombardeando. É isso que as igrejas, inclusive, estão pregando. Então, não fique na ignorância. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar agora. Pedir para que Deus abençoe aí os dízimos e ofertas que vão ser depositados aí na comunidade evangélica Geração da Conquista presencialmente. Não sei onde vai aparecer aqui, mas estarei orando por você também para que você possa contribuir aqui com esta obra. Aqui está o QR Code, aqui está a chave Pix. Se você quiser contribuir, pode contribuir também. Nós não recebemos dinheiro da igreja. Os pastores não recebem dinheiro da igreja. O diácono não recebe dinheiro da igreja. Não existem assalariados da comunidade evangélica Geração da Conquista. Todos esses recursos são utilizados em obras sociais. Que Deus te abençoe. Então, vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado a Deus que a tua palavra ela amplie o nosso conhecimento. Obrigado ao Pai porque fomos avisados, tanto por ti, por Jesus Cristo, quando estava aqui neste mundo, pelos santos apóstolos, que precisamos tomar cuidado para não ir além daquilo que a Bíblia ensina. O apóstolo Paulo, uma determinada oportunidade, paizinho, lendo a tua palavra, percebemos que ele estou preocupado porque e a minha preocupação é que vocês para que vocês se afastem da simplicidade do Evangelho. Senhor, que possamos, ó Pai, verdadeiramente voltar para a simplicidade do Evangelho. Abençoe, ó Pai, os dízimos e as ofertas que serão depositados lá na comunidade evangélica Geração da Conquista. Abençoe aqueles que vão contribuir, ó Pai, com esta obra também através do YouTube, também através aí da chave Pix. Ó Pai, que eles possam, ó Pai, serem abençoados por Ti, que eles possam ter mais provisão, que eles possam ser providos por Ti, para que eles possam cada vez mais contribuir para a Tua obra. É isso que nós pedimos, esteja conosco este dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um abraço aí à comunidade evangélica Geração da Conquista.